Oi, gente! Tudo bem? Que saudade! Vamos ver quem vai ser a primeira pessoa a aparecer. Adoro! Adoro ver a primeira pessoa. Vamos ver. Renata! Renatinha carnívora QVAC, né? Oi, amiga! Selma, tudo bem? Aline. Oi, gente! Tudo bem? Saudade de vocês. Polis. Poli, vou chamar de Poli. Leo Menezes. Também figurinha carimbada aqui, hein? E aí, gente, tudo bem? Estamos aqui. Esperar a Mimi chegar. Essa live tão especial, né, gente, pra gente. Porque a gente acabou um ano, assim, incrivelmente maravilhoso, né? Com uma turma maravilhosa. Arrumar um pouquinho o cabelo aqui. Tati, tudo bem? Oi, Bru! Tô vendo você nos treinos aí, focada. Olha, tô adorando ver, hein? Cada vez que eu vejo você, é incrível. Tá treinando firme, hein, amiga? Now. Ai, gente, eu preciso colocar meus óculos. Oi, Lu! Todas na turma 18, hein, meninas? Tudo bem? Esperar a Mimi chegar, abrir um pouquinho antes. Pra dar mais um tempinho, a gente quer fazer uma live um pouco mais curtinha. Oi, Jaque, tudo bem? Gildo. Oi, Lu! Lucinha maravilhosa, amiga, ex-vegana, ex-crudívora, né? Agora carnívora. E a gente quer fazer uma live um pouco mais curtinha, mais de agradecimento mesmo a vocês. Foi tudo muito corrido, a turma 18 17 foi muito grande, graças a Deus. E foi, ó, pauleiro o negócio, mas foi legal. Oi, Carolina, tudo bem? Lia, meu amor, tudo bem, amiga? Lia que trouxe a filhota dela também para esse mundo carnívoro. E incrível. Jaque. Oi, Jaque! Deixa eu ver quem mais. Luciana, tudo bem, Lu? Vicky. E aí, gente, é lógico, né, que a gente, né, que as nossas lives sempre tem várias informações, né, coisas que a gente pensa, mas a gente quer focar nisso, né, falar um pouquinho da turma 17, que foi incrível, muitas veteranas, muitas novatas, e assim, a gente teve resultados maravilhosos, maravilhosos. E aqui na Bahia tá o maior calor, não sei aí onde vocês estão, Joana, Cláudia, Miriam, não é a Mimi, é outra Miriam. Manu, tudo bem? Nath. Nath, carne prende o meu intestino. O que eu faço? A carne não prende o teu intestino, Nath. Tem que falar o contexto inteiro. O que você. Assim, tá na carnívora há quanto tempo? Tá em fase de adaptação? Quanto que você come de gordura? Tem uma adaptação, sim, intestinal, tá? Para algumas pessoas, no começo da carnívora dá uma prendida, mas me dá mais informações aqui. Eu vou chamar a Mimi, tá? Só para não ficar um contexto assim vago, sabe? A carne prende. Não, a carne não prende, tá? A gordura regulam o intestino, tá? Isso é fato, ok? Então, assim, eu preciso entender um pouquinho o seu caso, porque eu venho desse mundo, tá? Eu vou chamar a Mimi. Vou chamar Mimi. Sônia, querida, minha prima querida. Cris. Oi, gente. Mimi entrou. Eu consigo ver Mimi. Nossa, gente. Que luxo essa mulher, meu Deus. Maria, parecendo um Oi, cebolinha aqui, descabelo em pé. amiga. Não, não, amiga. Olha só, eu tô aqui lutando com o meu cabelo, porque eu fiz aqui uma escova com a minha escova rotativa, que você falou que tem que ter uma melhor, né? Que eu vou comprar uma melhor. E aí, os meus cabelos brancos, eles estão todos assim. Rebeldes. Bora para acalmar esses frios. Tudo bem, Mimi? Olha, eu tô ganhando aqui de presente da minha princesa. Obrigada. Ai, gente.
A Mi nossa, tem uma filha que é um sonho, né, Mimi? Realmente, tenho muito orgulho, né, dessa bênção que Deus me deu, porque hoje em dia tá desafiador, né? Eu tenho um casal, experimento das duas faces e sou muito feliz, né? Eu digo assim, não é que nasce perfeitinho, não, que somos humanos, está longe disso, mas tem a ver com a bênção também da criação, né, Carlinhos? Você sabe o que é ser criada nos princípios bíblicos, com valores, né, firmes ali, com família, com saúde, com Deus, né, espiritualidade. Então, tudo isso traz uma harmonia. E depois que entrou na carnívora, pronto, eu acho que veio só para agregar, porque a gente, na nossa melhor versão, funcionando a mente direitinho, dormindo cedo, aterrando com tudo que a gente já faz, gente, isso aí vocês têm que dar muito valor de chegar nesse conhecimento. Hoje, fazendo meu cabelo lá no salão, e uma mãe comentou assim do nada com a pessoa que estava ajudando a ela sobre os três filhos que ela tem, e um deles estava, sabe, tudo com catarrinho, tudo. São três fases diferentes. Uma é adolescente, um é meio termo juvenil e a outra é bebê. E eles estavam doentes. Eu comecei a conversar sobre isso, ela ficou chocada com coisas assim, que para a gente é aqui comum, mas que as pessoas que estão no mundo acham aquilo chocante. Como assim? Verdura, fruta, né, aterramento, o sol pode tomar sol sem proteção. Então, gente, a gente fala aqui, parece às vezes repetitiva, né, eu e a Carlinha, mas tem muita gente que não sabe sobre essa verdade. E vocês que estão aqui, sintam-se assim, lisonjeados, sabe, abençoados mesmo. Porque tem muita gente, mas muita gente que não sabe nem um terço do que a gente E sabe. a gente estava conversando sobre isso agora há pouco, né, Mimi? Com alguns desafios que a gente tem na nossa própria família que a gente não consegue ajudar, que a gente não consegue chegar. E assim, depende do nível mesmo de consciência de cada um. Então, por isso que a gente está constantemente falando: cuidem de vocês primeiro, cuidem dos mais próximos, assim, no caso, pai, mãe, marido, filho, ok, né? Agora, cara, é muito difícil. Eu estava até falando para Mimi, né? É surreal pensar que aqui a gente tem tantos seguidores, tantas pessoas que passaram pelo nosso desafio, quase 1.000 pessoas, e a gente não consegue ajudar a nossa família. Imagina! É muito louco. É muito louco isso, né? A gente consegue, às vezes, impactar ali uns mais próximos, mas quando a gente fala, a pessoa tem que ligar uma antena. E aí ela tem que procurar. Porque não adianta a gente continuar falando. Entende? Se ela não ligar essa antena, não tem como. E é isso, né, Mimi? É muito difícil e é complicado. Semana foram, né, desafiador mesmo, assim, com notícias bem, com muitas coisas boas, porque a vida é feita disso, né? De desafio, de surpresa, de imprevistos bons e ruins, e isso compõe a gente, isso é incrível, porque o que é de ruim a gente aprende a lição para que a gente passe para o próximo nível. Carlinha mesmo teve uma perda muito forte, né, durante o desafio de alguém que ela ama, uma pessoa de infância que cuidou dela e ela tentou também ajudar, mas a gente não consegue consertar o mundo e essa pessoa veio a falecer. Hoje eu tive uma notícia de um parente mesmo, de primeiro grau, 20 e poucos anos, gente, né? Com CA na tireoide, e isso parte do nosso coração. É por isso que a gente vem aqui todos os dias, e eu sempre converso com a Carlinha sobre isso, que a gente tem que entender que, vamos supor, no meu caso da Carlinha, somos mentoras de quem nos escolhe, mas também a gente tem outros papéis na vida. Nós somos amiga de algumas pessoas, somos irmãs de outras, somos tias, somos filhas, somos mãe. E nem todo mundo está aberto para receber esse conhecimento. Não é por maldade, sabe? É Sim. porque é ingenuidade mesmo. Por isso que a gente vem aqui e fala todo dia, porque as pessoas que se dispõem a pegar o seu tempo sagrado, como tem aqui já em poucos minutos, 30 pessoas. Gente, a gente derrama essa bênção porque a gente sabe o que a gente já passou, o que Carlinha já sofreu com o intestino dela, por não amar o corpo dela da forma que ela idealizava que tinha que ser, né, sequinha, sem quadril, sem pernas grossas, e Deus fez ela assim, linda, maravilhosa, essa musa, como eu, com meu sobrepeso de 40 quilos a mais. E a gente não Ó, sabe, Mimi, busca. para, né? Para, Mimi, para, pelo amor de Deus.
A gente busca fontes incessantemente. Quantos especialistas eu já fui na minha vida, endocrinologistas, cardiologistas, gente nutricionistas, e não conseguia resultado, gente. Porque nunca ninguém chegou para mim e disse, como a gente fala aqui, sem mimimi, caia fora de carboidratos, para com essa Sim. droga, com esse vício. É só isso, é uma frase simples, você muda o jogo da tua vida. Acaba com carboidrato. Ninguém é proibido, não é sobre, ai, não vamos dar mimimi, gente. Tipo, é entender que nos meus dias, longos dias, dia após dia, eu vou me nutrir do que é, sabe, importante para o meu corpo e vou, vez ou outra, se você quiser, se fizer sentido ainda para a sua mentalidade, que tem pessoas que já não fazem sentido hora nenhuma. E também não tem julgamento, tá tudo certo, cada um vai pautar e criar a sua rotina. Nessa rotina não pode ter, sabe, só treino, ela precisa ter um momento espiritual, ela precisa ter o momento da nutrição, o momento do sono. Não existe sucesso, gente, de trabalho, de nada que a gente faça se não tem descanso, né? O sucesso mora no descanso, para a gente se recompor e estar aqui de volta, né? E é sobre isso que a gente fala todos os dias e gostaria de honrar, assim, cada vez mais nossos, o que vieram antes da gente, honrar a hierarquia, a gente aprende demais com o Peter, foi uma coisa que bugou assim a cabeça da Carlinha, a E eu minha, achava que e em janeiro eu achava que eu era desperta, hein? Eu achava que eu era desperta. Eu achava que eu me achava a maravilhosa da salada, eu tô aqui saudável, que não comia brócolis, para a gente ver que não existe o lugar, sabe, pleno, a gente sempre pode melhorar e tem muita coisa que a gente não sabe. Então a gente nunca está sabendo de nada. A gente está nesse nível que agora ajuda as pessoas. E cada vez mais que Carla estuda, ela me descobri isso. Aí eu estudo uma coisa, Carla, vi um vídeo. E a gente fica chocada como pode e melhorar a gente todos os acha e a gente acha que sabe tudo mesmo sobre aquele assunto e o que a Mimi está falando é muito interessante, porque cada hora a gente vai cavando mais e essa semana a Mimi viu um vídeo também de água oxigenada e chegou para mim e falou assim, Carla, pelo amor de Deus, todo mundo deveria estar tomando água oxigenada na vida, meu Deus! E aí a gente começa a entender um pouco os mecanismos desse processo, né? A Mimi agora teve uma notícia de uma pessoa, de um familiar dela que está com CA na tireoide. E eu quero comentar isso agora, porque é muito impressionante, e a gente já comentou isso lá no grupo do Peter também, que tá aparecendo cada vez mais homens com hipotiroidismo, Hashimoto, e homem, assim, tem isso aqui nulo. Não tem, porque o homem tem muito mais ferro, o homem concentra muito mais ferro. O homem não é para ter problema na tireoide, entende? tinha 20 e poucos anos, jovem, 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 muito jovem, com pressão alta, com coisas que a gente só via na velhice, pessoas, sabe? De gente, eu me achava velha, às vezes eu digo, a velhinha aqui com brincadeira comigo, mas gente, com o que eu venho aprendendo, um carnívoro ele vive 150 anos lindo, brincando, de ser feliz. Mas você sabe Ser que o nosso DNA feito pelo nosso Criador foi para durar 150 anos. Nessa da caída do Éden e tal, né? Ele deu esse tempo pra gente. E ele fala em determinado, eu nos meus estudos bíblicos, eu vendo aí os profetas, né? Isaías, tal, Jeremias, ele fala claramente, para vocês viverem mais, mas vocês vão viver uma média de 70 a 100 anos. Ó, olha só, que loucura, né? E a gente pode viver mais. A gente pode. 50, Carlinhos, você tem que me aguentar. Meu Deus. Mas gente. Tipo assim, Plástica, viu, gente? Vai vir com ruga, murchinha, acabou. Mas eu vou estar aqui falando com você. Eu só paro de falar aqui quando, né, Deus me levar aí. Mas enquanto isso, eu não desisto de mim, de vocês, de ninguém. Porque sabe quando você pega uma missão para sua vida? Sabe quando você transborda de gratidão por saber o que eu sei? Vocês sabem, gente, quem está aqui que tem compulsão, diz aí se você tem ou já teve compulsão. Se você viveu isso na sua vida, de acordar de madrugada, de você comer comida gelada, de acordar 1, 2 da manhã para fazer macarrão com salsicha, com sardinha. Se você viveu isso, você sabe o que eu estou falando. Então, é uma gratidão por saber as poucas coisas que eu sei,
e por entender que realmente isso transforma a vida das pessoas, é incansável, né? Essa fala é um Mesmo que prazer. a gente, mesmo que a gente não consiga impactar muito os nossos mais próximos, né? Porque assim, amigo, pouquíssimos. Assim, posso contar nos dedos os amigos que estão aqui no meu perfil de quase 13 mil pessoas. Eu posso contar nos dedos, entende? Que interagem, que perguntam, Carla, o que que é isso? Tal, cara, é impressionante, né? Mas o tanto que a gente consegue atingir, né? De pessoas que estão buscando, porque a pessoa tem que buscar, né, gente? Então. É o que eu tava falando pra Mimi hoje, Mimi. A pessoa tem que. De carne depois que eu conheci vocês. É isso aí. Eu fiz até um post essa semana que eu marquei a Carlinha, porque eu fiquei tão. Eu fiz até dancinha, gente, aqui em casa. Porque minha irmã vibra com força e um primo meu de São Paulo, que eu amo, Diego Bom, que não vejo há tempos, ele botou, prima, já tô aqui, tô te seguindo, já me identifiquei, tem 6 dias que eu tô comendo só carne. Cara, eu fiz um post, marquei, Carla, porque quando a gente consegue impactar, sabe, pertinho, assim, familiar, isso é muito chocante, isso é muito, sabe, gratificante pra gente, porque são pessoas, né, como todo mundo sabe, né, casa de ferreiro, espeto de pau, mas quando alguém confia e vê em você um resultado e quer aquilo para si, gente, amigas, né, tem a Samília, a Railda lá da Itália, Mimi, ela, aqui é caro, tá desafiador, mas eu tô comendo o máximo de carne, treino a 10 graus, essa semana ela falou comigo, Mimi aqui tá congelando na Itália, então como eu não sabe, não dá coragem de deslocamento, ela montou no galpão da casa dela uma mini academia. Não sei se ela está aqui, se ela aparecer, ela vai falar. A Rai. E ela está treinando. Gente, isso é transformador. É isso que eu e Carlinha faz no desafio, sabe? Abrir a mente de vocês, trazer consciência. E aí eu quero falar um pouquinho, viu, Carlinha, sobre a turma 17, para dizer para vocês que muita gente, mas muita gente me perguntou, oxe, Mimi, tu falou que você disse lá nos stories que você falou sobre mentalidade, você falou sobre relacionamento, você falou sobre dinheiro, sobre finanças. É, gente, é um projeto que a gente agregou e sentiu de trazer, né, aqui nessa turma 17, que acabou domingo, porque a saúde não está só no prato que a gente come. Quanto mais eu e Carlinha convive, e nossa audiência aqui é uma família mesmo, não faz o desafio uma vez e some, não, vai voltar para Carbolândia, não. Ela repete, porque ela entende que ela quer fazer parte da comunidade mesmo, que é onde ela fala o que quer falar, é onde ela é compreendida, é onde ela desabafa, mesmo quando para as pessoas dizem que caiu, ninguém cai, não, gente. A gente faz uma escolha mesmo. Se Carlinha hoje resolver tomar um drink, ela vai tomar um drink, ela não caiu para lugar nenhum, ela tá durinha na vida, fazendo uma escolha consciente. E amanhã ela acorda e faz o jejum, e de noite ela faz uma refeição, come a carninha dela e nada muda. Porque hoje ela tem saúde, capacidade física, mental e espiritual para isso. Então, para quem não entendeu porque essas aulas entraram, a gente entende vocês como um todo. A gente entrega um projeto completo, onde não é visto em lugar nenhum. Porque a gente não quer um blá 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 de 7 dias, de 21 dias, de um verão, de um número de roupa. A gente não fala sobre isso. Sabe? Não é sobre eu usar 40. É sobre eu ter saúde. Para isso, a gente tem que pegar a fatia, a roda da vida, e ela tá girando perfeitinha ali, ó. Então não tem como ter saúde se eu não tenho uma conexão. Não importa que a gente não fala de religião, a gente não fala sobre religião, a gente fala sobre espiritualidade. Então, se você gosta de fazer isso orando, se você gosta de fazer isso com um louvor ao amanhecer, é assim que você sente Deus. Se outra pessoa quer ir para a natureza, se a Carlinha vai ler a Bíblia dela, ela estuda todo sábado. Se outra pessoa quer acordar de madrugada e se ajoelhar e orar, não importa, para a gente não fala sobre Cada religião. A um gente na fala sobre. sua, né? Cada um no seu. Na verdade, eu entendo a espiritualidade como uma vibração. É a vibração do amor, gente, da alegria. E cada um tem a sua frequência e vai se identificar com uma coisa. Então, a gente não fala sobre isso, a gente fala sobre você ter esse momento, porque a gente não vai se preencher na vida só de carne, nem só de um relacionamento, nem só do marido. Entende? Mas é Relacionamento eu entendo assim. Ó, isso aqui, a gente é isso aqui, transbordando cheio, eu sou um copo cheio, e aí vem Carlinha para trabalhar comigo e ela entra aqui para transbordar. Então, o relacionamento
é o meu com a Carlinha, é o meu com minha família, é o meu com meu esposo. Eu não vou ser feliz se eu trabalhar com a Carlinha. Eu já sou feliz e ela chegou aqui e só somou. Ela me transborda, ela faz eu, sabe, derramar mais bênçãos sobre a vida das outras pessoas. Então a gente fala isso porque com a nossa caminhada, eu e Carlinha percebemos que tem pessoas que comem porque não tem um bom relacionamento, é maltratada, tem um relacionamento tóxico. Tem pessoas que é porque não se ajustou ainda no financeiro, e aí a gente trabalha crenças. Tá lá a aula, ó, perfeitinha para trabalhar as crenças. Por que eu não consigo ganhar dinheiro? Você já parou para pensar que Deus é abundância? Que nada na natureza é pouquinho, é escasso, nem areia. Você não consegue contar os trilhões, bilhões, zilhões de grãos de areia, porque Deus não fez nada pouco. Se ele fez uma flor, ele não fez uma, ele fez milhões de espécies. Se é pássaro, se é fruto, semente. Gente, por que você está escasso? Isso não combina com família sem mimimi. Então, nosso propósito é você ter saúde e você ter paz e alegria na vida. E isso não fala de um prato. Então, a gente cuida Por do isso que a prato. gente, por isso que a gente, por isso que sempre que vem uma questão pra gente, é igual veio a questão aqui agora da, não lembro o nome, que falou: a carne prende o meu intestino. O que eu faço? Aí você tem que falar o contexto inteiro. Aí quando a pessoa chega pra gente e fala: estou assim, 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 na carnívora, e aí a pessoa joga a coisa ali como se isso é normal na carnívora, e a gente fala, e a gente está tratando como um todo. E a gente pergunta tudo, né? Como é que você tá? Você toma sol? Você dorme direito? Como é que você gerencia o teu estresse, a tua casa? Entende? Porque a tua casa é o teu negócio, é o teu principal negócio, entendeu? Se você não gerenciar a sua casa, os seus horários, o horário que você acorda, principalmente se você tem filho, se você, né? Tipo, e é muito importante isso, né? Rotina. E a gente pergunta, e aí a pessoa fala: não, tá tudo bagunçado, eu só mudei a alimentação. Aí a gente fala: ah, e vocês acham que a alimentação vai, nossa, fazer o super milagre? Primeiro, que a carnívora, ela não é um milagre. A carnívora, por si só, a carne, ela não cura. Ela vai dar condições do seu corpo para se curar. Então você vai consumir a carne, você vai fazer como se fosse um tratamento, você vai tratar o seu corpo e ele vai ter condição de se curar. Mas dependendo dos problemas que você traz, dos anos que você ficou convivendo com aquilo, é um pouco mais demorado. Então as pessoas têm mania de ficar comparando, né? Ai, porque tal pessoa melhorou em não sei quanto tempo. Hoje, eu e meu marido, a gente estava conversando sobre isso, e a gente conversa muito e ele analisa muito as coisas também. Ele é uma pessoa que ele não vinha de tantos problemas de saúde, ele tinha uma psoríase, mas não tinha tanto sobrepeso, tinha aquela barriga que ele perdeu toda na carnívora, e ele entende hoje que ele não teve tantos sintomas de, né, coisas assim, porque ele já era uma pessoa mais saudável, digamos assim, entende? Agora, assim, você pega uma pessoa com seus 68, 70 anos, igual a gente pega direto, com N problemas, e querem resolver tudo em 3 meses. E aí chegam pra gente com 2 meses aí de carnívora e fala: por que isso tá acontecendo comigo? Porque não sei o quê. E aí, ontem eu falei para uma querida aluna também da turma 16, que é uma senhora de 66 anos, e eu falei para uma outra também, né, da 17, e meu marido acha muito interessante como eu trato as pessoas, assim, né? Mas isso funciona muito, porque daí tem uma hora que a gente tá ali falando: pô, tem pouquíssimo tempo que você tá na carnívora. Tem ali, né, explicando, e a pessoa ali retrucando. E aí eu falo: mas você quer voltar para a velha vida? A velha vida que te trouxe hipertensão, veia entupida, diabetes. Você quer voltar para a velha vida? É isso? Você não quer continuar tentando isso? Porque esses sintomas, eles são comuns. É a limpeza do corpo, né? E as pessoas, elas não entendem muito isso, né, Mi? É um chororô, é uma coisa assim, que fala: meu Deus, isso só acontece comigo. Aí eu falei pra menina: amiga, volta lá na sessão bate-papo, antes e depois, e vê os depoimentos das pessoas para você ver se é só com você. Não é. E tem as aulas para tirar esse hábito também, porque esse chororô também é uma frequência, é um hábito. Nós somos químicos, gente. Tudo isso você vai entender lá. Lá é um projeto, sabe? Não, não posso nem falar. Eu acho que as alunas que estão aqui, falem aí, alunas, porque fica chato, né? Eu e Carla tá falando sobre nós mesmos, sobre o que a gente. Mimi, Mimi tá rodando, acho que eu tô rodando para A ela também. Como é que tá aí para
vocês. Girou você aqui, aí depois você voltou. Você girou também para mim. Mas aqui antes, aqui, ó, o pessoal entrando, né? O pessoal tá aí entrando, mas tem um aluno, o Geraldo, que ele quer ir para a turma 18 de novo. E foi muito interessante porque eu postei os depoimentos dele e as coisas vão fazendo sentido, né? Conforme a gente vai pesquisando. Cara, não é em um desafio só que você vai entender tudo. Realmente é assim, é imprescindível, de repente, que vocês fiquem com a gente pelo menos uns 3 meses para vocês irem pegando e fazendo sentido. E, né? E aí agora ele tá aqui. Quando que vai ser o próximo? Me avisa. Acabei de avisar para ele no WhatsApp o horário da live. Geraldo maravilhoso. É porque ele mandou a mensagem aqui antes, né? Aí eu li, mas você estava falando, aí eu não interrompi, né? Mas, cara, é exatamente isso, é um processo. Por quê? Porque é coisa que a gente nunca fez a vida inteira. Criatura, você já comeu só carne na sua vida? Ai, mas eu não consigo comer. Cara, uma das coisas que a gente mais ouve e que é surpreendente, né? Porque assim, a grande maioria das pessoas hoje precisa perder peso. Mas a gente ouve muito, muito, muito. Ah, eu tô perdendo muito peso na carnívora, eu não quero, o que que eu faço? Aí eu falo, come carne, carne é comida. E aí a gente sempre tem que ficar lidando com isso, né? Explicando pra pessoa que ela não precisa do carboidrato, né? Que ela pode comer só carne, não tem problema. Mas a pessoa ainda não assimilou aquilo. Aí a pessoa entra em outro desafio. Nossa, já tá assim, igual a Lucy, cara, tem várias assim que foram pegando as coisas, né? Que é coisa que a gente vai assimilando mesmo, vai fazendo sentido pra gente, vai fazendo, e a gente vai fazendo, né? Né, Mimi? A Josiane disse que participou da 17, ela quer fazer o próximo. A Clotilde disse sim, é um processo. Escutar o corpo, sentir o corpo, se conhecer. E a gente nunca para, gente, para ouvir a gente. Por isso que com esses abandonos que a gente faz no dia a dia, porque ninguém, gente, eu mesma não pesei 106 quilos, dormi com 66 e acordei com 106. Não, ninguém engorda 40 quilos de um dia para o outro. Eu engordei, foi quando eu comecei a me abandonar. Aí hoje eu me abandono, não olho para mim, como qualquer coisa, não treino. Aí eu já também de novo não. E aí de abandono e abandono, aquilo vai somatizando. E aí a gente vai, quando a gente abre do olho, já é no insuportável. É quando a gente cai da cadeira, é quando a roupa se rasga, é quando a gente recebe um convite para ir na praia e sente que está envergonhada. É quando a gente vai vestir uma roupa e chora porque já tirou 20 roupas, a cama tá cheia, uma montanha e nada entrou. Aí a gente começa, nossa, eu preciso fazer alguma coisa por mim. Mas não foi de uma hora para outra, não. Então lá a gente ensina sobre isso, sobre esse olhar que você tem que ter para você, tem que se priorizar, tem que se escolher. E a gente passa uma vida inteira colocando os outros na frente da gente. Eu faço pelo outro, eu compro pelo outro, eu cozinho pelo outro, sabe? Eu faço tudo pelo outro e nunca chega a nossa vez. Isso fala também sobre espiritualidade, sabe? A aula está prontinha aqui, eu vou ver se eu termino de gravar hoje para colocar ainda para a turma 17, que é uma promessa, e a Mimi tem palavra. Então eu vou colocar essa aula ainda lá e vou continuar para complementar na turma 18, porque tem bastante coisa que eu sinto de partilhar com vocês. Mas, gente, isso é sobre espiritualidade, sabe? Deus deu uma única moldura, um único corpo, é a única morada essa aqui. E as pessoas acham, ah, mas todo mundo vai morrer, só que você não morre porque comeu uma porcaria hoje, não. Você somatiza e adoece, 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 e você dá a responsabilidade da sua vida para os outros. Um filho meu que não se cuida, eu vou lá ter que cuidar dele. Isso não é justo, nem comigo, nem com ele. Porque a gente, sabe, Deus deu nossa vida, a gente se responsabiliza sobre o nosso ganho, sobre o nosso financeiro, sobre o que a gente produz. Entende? É honrar, né? Comer do meu suor, isso é muito claro, sabe? O movimento de trabalho de tudo na vida, na Bíblia, a Bíblia é muito clara, né? Deixa tudo lá muito bonitinho pra gente que quer, sabe, ter uma vida mesmo digna. Então não é justo que a gente faça isso nem com a gente, nem com as pessoas. Então a gente também cuida disso, sabe? É muito
A lindo. gente lida com muitas pessoas, né, Mi? Com muitas, principalmente mulheres, né? 90% do nosso público são mulheres, os homens eles ficam meio acanhados, mas quando eles aparecem, tinha uns homens lá nesse grupo hoje que, olha, nesse grupo último. E aí a mulher, ela fica querendo, lógico, cuidar do seu lar, e quando ela tem essa, e a gente tem muito cuidado com isso, né? Porque o sentimento de uma mãe é assim, pegar essas informações e levar para o filho. E levar para o a gente fala, não adianta, se você não mudar, ninguém vai mudar. E aí, quando a pessoa entende isso, a mágica acontece. Aí a gente vê 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, vindo pra gente recados: olha, meu marido entrou, meu filho entrou. Porque a gente sabe disso. Porque uma mãe, por exemplo, uma mulher, né, a mulher é dificular. Se ela mudar, cara, tem 90% de chance que a família inteira muda. Entende? Então a gente fala assim, aí a mãe vem e fala assim: estou aqui porque eu quero curar o meu filho. Mãe, você precisa curar você primeiro. Tudo que seu filho tem veio de você. Ah, mas eu não durmo. Ah, mas o meu filho não dorme. Mas você dorme? Não, eu não durmo. Então como é que você quer que seu filho durma se você não dorme? Olha só que forte isso. E isso tudo eu fui entendendo. Percebe, né? A questão da consciência que a gente tanto fala, as pessoas nem se percebem, gente. Né? É como a gente quer que o filho fale baixo, a gente só fala gritando: menino, não sei o que, não sei o que, fale baixo, mas ele está só duplicando o nosso comportamento. Então, Eles isso é copiam muito tudo. impressionante. E aí Nossa, depois a gente vê né? tantos, a gente vê tantos maridos vindo, né, Mimi? Primeiro acho que a mulher é louca, primeiro acho que a mulher tá louca, a mulher tá ali forte, a gente fica ali fortalecendo, né? Fala assim, não, força, tal, faça o arroz e feijão do seu marido com legume, o que que ele quer, faz, cara. Mas cuide de você, porque você vai precisar estar forte. Aí a pessoa entende isso, a mulher entende isso. Ou o homem, né? A gente já teve homens também que já falaram pra gente: ah, minha esposa não quer entrar, o que que eu faço, não sei o que, daqui a pouco a mulher entrou também. Porque é uma coisa que leva, né? O exemplo arrasta. Então, se você tá ali, não precisa falar. O tempo vai mostrar que você tá melhor. Entende? É isso. Ponto. Né, Mimi? É isso. É A Mimi fez isso na exatamente. casa dela, foi levando a família dela na maciota. Ó, agora eu só vou preparar carne, agora só vai ter carne. Agora não sei o quê. Foi assim que eu usei, viu, gente? Vou dividir com vocês minha estratégia. Eu comecei sozinha, caladinha, e aí a gente ouve, né, de todo mundo da família, lá vem, né, a louca, mais uma estratégia, mais uma forma de se alimentar. Então eu não queria mais ouvir isso, eu estava cansada. Eu disse, eu vou fazer esse caladinha. E aí comecei, botava a refeição, mãe, não vai comer não? Não, tô com afim não hoje. Vou comer só isso. Aí outra hora, mãe, por que não vai comer? Não, eu tô sem fome, tô meio enjoadinha, só tô com vontade de comer isso. E fui fazendo, até que eles ouviram eu compartilhando nos stories e disse: ah, você está fazendo a estratégia carnívora, eu também quero experimentar, não precisa fazer para mim, não. E aí primeiro vieram meus filhos e por último o esposo. Mas eu ouvi, viu, gente? Agora ficou doida, não vou não gastar dinheiro, meu mundo dinheiro, comer só carne, que é cara, todas aquelas crenças enfraquecedoras que todo mundo vem até conhecer e viver o processo. Porque a economia é tremenda, de tempo, de prato para lavar, de produtos que a gente compra de limpeza, na alimentação. Né? Uma feira da Carbolândia, você come a cada 1 hora. Pelo menos aqui em casa, se eu entrar na Carbolândia, é compulsão. Tem que comer o tempo inteiro sem parar. 4 pessoas. Quando a gente está na carnívora, é 1 ou 2 refeições, bem nutrido, não gasto com remédio, não adoece, não perco meu tempo, né? Como eu vivia na low carb, lavando 1.000 saladas, folhinhas, quando eu entendi o que é que isso faz no meu corpo, não fez mais sentido. E a Maria está dizendo aqui, ó, melhora todas as áreas da vida. E a Adri disse assim, ó, eu conversando com minha sogra hoje, diabética, pressão alta, dores por todo lado, acima do peso, falando que ela tem que fazer algo para melhorar e ela ainda almoçar comendo batata frita com Coca-Cola. Gente, é de partir o coração. Hoje a notícia que eu tive mesmo foi tipo assim, cortar, eu me senti meu coração, sabe, sendo recortado. Porque é alguém que a gente ama tão pertinho, né? Da nossa família, um sobrinho, e receber algo tão desafiador, não é E a fácil. gente, Sabendo que com a simplicidade eles poderiam estar curados. a gente atende, atende, né? Participam do nosso desafio
um dos perfis profissionais de saúde que mais participam são enfermeiros. E eles falam tantas coisas ali, né, Mi? Cara, agora eu consigo enxergar. Eu chego lá no meu plantão, tá todos os enfermeiros na Carbolândia com a mesa chá a noite inteira, porque tem gente que trabalha a noite inteira e ficam comendo carboidrato a noite inteira. Doentes, recebendo lanches que hoje eles conseguem identificar, eles olham e eles falam, nossa, dá vontade de tirar o lanche da frente do paciente e deixar ele em jejum, porque vai ser pior ele comer aquilo do que se ele ficasse em jejum. Entende? Então hoje a gente ouve isso e são tantos relatos, tantos, que é impressionante, impressionante. E a gente sabe hoje, a gente já atendeu pacientes oncológicos também, tal, que contam isso também, né? Eles falam que açúcar é ruim. Você tá lá na sala lá de espera para fazer a quimioterapia, é pão, presunto, suco de laranja, margarina. E aí a Jocássia falou, né? Eu levava o meu ovo e ainda era criticada. Por que eu levava o meu ovo? Quer dizer, tipo assim, é uma coisa. Depois de perder 6 parentes com câncer no estômago, ela também teve câncer. Está aí uma aluna nossa curada, faz exames, checa, tá tudo em cima, a cada dia melhora, tá com composição corporal de modelo, ela é linda, saudável hoje, feliz, tirou dores, gente. Ela mesma disse, eu não sabia como viver, porque era muita dor que ela sentia. Imagine um CA de estômago. Então ela disse que não Intestino, acontecia, teve momentos intestino, Mi. Intestino, que não. intestino. É, Então, é muito pior. desafiador. Sem medicamento, só mudando a alimentação, trocando por alguns hábitos, gente. Isso é valoroso E demais. a gente conversando hoje também, né, sobre esse caso desse parente da Mi, e a gente tem tantos relatos de tantas melhorias na tireoide, inclusive de câncer maligno. Assim, e ela sabe disso. E eu falei assim pra ela, eu tentei acalmar um pouquinho ela e falei, Mi, vai fazer o quê? Você mostra o caminho. É aquilo, você dá a vara para a pessoa, ensina a pessoa a pescar, mas não dá para você entregar tudo e achar que a pessoa vai entender tudo nesse momento. Ela vai querer seguir as recomendações médicas, como é todo mundo. Porque isso também eu não julgo, sabe? Eu não tenho assim, ai, nossa, ela vai fazer. Não é, as pessoas não sabem, elas estão inseguras, elas estão com uma coisa assim que é tratada como uma sentença de morte. Então elas vão fazer o que for preciso, até ficar pior, entende? E a gente não pode fazer nada. É isso que eu estava falando para ela. Às vezes você se compromete, mas da mesma forma que a gente pesquisou, que a gente sabe que tal, a outra pessoa também tem que fazer esse caminho. E é por isso que a gente acalma um pouco as outras pessoas, né? Quando vem, eu queria mudar o mundo, né? A pessoa quer mudar o mundo. Faça carnívoro, eu tô vendo alguém, igual o Leomar, quando chegava em todos os lugares, falava, eu estou melhor da diabetes porque eu faço a carnívora. Todo mundo olhava pra ele, você é um louco, não é? Meu E está Deus. malhando, está mudando completamente. Se vê uma foto do Leomar quando entrou no nosso desafio para uma foto atual, gente, ele rejuvenesceu mais de 10 anos, está agora treinando, começou a musculação. Olha, é Outra impressionante vida. como a gente transforma. Boa, outra vida. Boa tarde. Agora eu não consigo ficar, mas quero deixar minha gratidão por tantos ensinamentos. Lilian, querida, maravilhosa, pupila. Já estou com saudades. O desafio sem mimimi é ouro puro. Maria Marques, ai, linda da turma 16, participou bastante, teve ótimos resultados. Vocês são minha inspiração para continuar. Pati, Patrícia, beijo. Envelhecer com saúde é essencial para todas as áreas. Aí a Adri, a advogada, falou: eu conversando com a minha sogra hoje, diabética, pressão alta, dores para todo lado, acima do peso, falando que ela tem que fazer algo para melhorar. Ela indo almoçar comendo batata. Acho que a Mi já leu essa, né? Comendo batata. É isso que a gente sempre vê, né? Isso que a gente sempre. Falei pro conhecido meu que estava fazendo uma dieta carnívora e disse: você vai morrer de câncer. Pati, não fala, Pati, deixa. Oi, Tânia, querida. Pupila, volte para a turma 18. Oi, Tassi, tudo bem? Deixa eu ver o que mais aqui. Vocês são maravilhosas, explicam tudo com muito amor. Lindona. Gigi entrando aqui. E, gente, é
Isso, mas assim, ó, o que a gente prega primeiro, e é uma coisa que eu aprendi com o Peter, porque eu era uma pessoa muito assim, né? Os últimos 20 anos, minha irmã conta isso na live, né? A louca, né? Daqui a pouco, aí ela veio com a dieta carnívora, falou: pronto, agora a gente pode internar num hospício, porque agora ela tá louca de vez. E aí a minha irmã, uma semana depois, a minha irmã falou: nossa, você descobriu a América, porque essa é a melhor dieta do mundo. E, cara, se cuidem primeiro. Se cuidem primeiro, fiquem fortes primeiro, se curem primeiro. E às vezes eu pergunto pra pessoa, às vezes a pessoa tá 15 dias. E aí vem pra gente e fala assim: ai, porque a minha mãe tem não sei o quê, porque meu irmão tá, como é que eu posso ajudar ele? Aí eu falo: você já se curou? Aí a pessoa: ai, ainda não, não comecei, não sei o quê. Eu falei: então, por que você quer curar os outros? Ponto. Se curem primeiro, se cuidem primeiro, façam o que tem que fazer, façam os testes em vocês, sintam em vocês, e aí vocês vão mostrar para os outros. Nossa, você tá bem. Nossa, que pele é essa? Nossa, a gente não usa filtro. Nossa, a gente não tem botox, beleza, tal, tem umas olheirinhas aqui. Gente, eu recebi uma notícia, viu, Carla, que a partir do dia 14 de janeiro o Instagram está extinguindo o filtro, vai acabar. Eu amei, que eu quero ver agora a cara das pessoas reais. Dia 14 não vai ter mais filtro no Insta, Ou nenhum. algumas pessoas estão ferradas, né? Deixa eu ler aqui uma aqui da Adri. Carlinha, só para confirmar o que você fala do queijo. Eu há 4 meses carnívora estrita sem ovos, fui comer queijo, passei mal. Gente, queijo é veneno, tá? Então o que eu falo do queijo é que queijo é veneno. Eu sei que tem profissionais carnívoros que falam bem do queijo. Ai, mas assim, ó, gente, carnívora estrita, que eu e a Mimi fazemos, pregamos, a gente não come queijo, tá? Queijo é veneno. Queijo é uma maçaroca de concentrado de leite, que é veneno, tá? Então, assim, a gente não, de maneira nenhuma, a gente indica queijo para nada, tá? Ok? É isso aí, amiga. Uma colônia, gente, no feed aí tem vários rios mostrando mesmo aulas completas. Tem de um médico, tem meu, tem de Carlinha. A gente falando aula completa sobre o queijo, como é que ele interage. Ele é um opioide, ele é analgésico. Por isso que as pessoas têm tanto prazer e elas não conseguem ficar longe disso. Por isso que todo mundo é louca da pizza, do sanduíche, da lasanha, porque contém queijo e glúten. São duas coisinhas que juntas é uma bomba de prazer. Você come, vira os olhos, se deleita. E você quer mais daquilo, porque é uma droga. Então, quando a gente entende isso, fica claro por quê. Ninguém consegue comer um pedacinho e parar. Ninguém consegue comer um dia, no outro você quer, no outro também, depois também. Porque é viciante, não vale a pena. E a Sandra aqui falou, por favor, fala um pouco da água, ou eu não sei se ela quis dizer água OX ou AOX, ou se água como a gente bebe. Então, eu vou falar rapidamente sobre as duas formas. A água que a gente bebe para se nutrir é uma água viva, porque o que dão para a gente é uma água morta, onde a gente bebe, pensa que está se hidratando e ela passa direto e urina e tchau. A gente bebe uma água que ela nutre e hidrata realmente, totalmente nosso organismo. Então, você coloca uma pitadinha de sal, isso já dá uma super energia, ela vai fazer conexões, ela é elétrica, somos seres elétricos. Então, você pode fazer isso. Ah, eu não gosto, não gostei do gosto. Bota as pedrinhas de sal grosso na boca, engole como comprimido, já vai estar também servindo, dá no mesmo. E se você quiser potencializar mais ainda isso, você vai colocar também uma pitadinha de bicarbonato. Um pouquinho de sal, um pouquinho de carbonato na sua garrafinha e você passa o dia bebendo, que você vai ter uma super energia para trabalhar, para pensar, para viver sua vida. Se for sobre a OAX, a gente não deve muito falar sobre isso aqui. Os protocolos estão nos nossos destaques, né? Carlinha essa semana me deu um susto, porque ela é O malvada, bicho tá e me pegando manda por aqui. um reporte dizendo que tem uma lista de coisas que salvam vidas que vão ser extintas. Aí a outra louca aqui já saiu comprando tudo que podia para Falou assim: estocar. eu vou comprar de outro país. Eu falei: calma, Mimi. Porque quanto mais eu estudo sobre o peróxido de hidrogênio, eu percebo que a gente não deve ficar sem isso. Gente, isso alonga a nossa vida.
Gente, isso cura diversas coisas, ele organiza tudo por dentro, é um shot. Vocês não têm noção do poder disso aqui, não. Como ele interage, a mitocôndria fica assim, ó. Ai, entrou energia, Da mesma o que é que eu faço? da mesma forma, gente, agora está sendo muito falado, né, da água hidrogenada, né, que ela entra na célula e tal. Beleza. Da mesma forma que essa água hidrogenada, ela entra na célula, a água com água oxigenada também. Então, assim, Não dá para falar muito aqui. Beba aqui não no dá 18, de porque, verdade. olha, porque Tem a muita nossa, a nossa, a nossa e a gente não quer isso. A nossa empresa indicada já recebeu uma notificação semana passada, tá, gente? Então, por isso que eu falei hoje. Coloquei ali o post do médico. Por que que a mídia não fala disso, disso e disso? E ontem eu tava conversando com meu marido também, e a gente conversa sobre tudo e tal, né? Sobre essas coisas de saúde. E ele falou assim: engraçado, né? Que não notificam a venda de bolacha recheada. E, cara, se você for pensar da maneira mais simples possível, é isso. Eles não notificam coisas com glutamato, bolacha recheada, essas coisas com essas gorduras vegetais horrorosas, entendeu? Nada, nada. Agora, a água oxigenada é um problema, porque você não pode falar que ela oxigena, que ela faz o que ela tem que fazer. Você não pode falar. Ele está tendo que tirar toda a descrição do para que serve para ele poder continuar vendendo. Então, assim, aproveita enquanto tem, né? Porque essa água oxigenada alimentícia que a gente usa, indica, é a melhor, tá? A gente entendeu, né, Mi? A gente entendeu que é a melhor. E assim, a gente tem que querer o melhor pra gente. A gente compra tantas coisas. A gente vai no cabeleireiro, gasta R$ 300. A gente vai não sei aonde, gasta não sei quanto. Mais uma água oxigenada não tá aqui. De R$ 60 é caro. Nossa! Mas compra uma pizza no mesmo dia por 70, 80. Exato. Então, assim, por isso que eu falei, as coisas a gente vai dando desculpa. Anteontem eu fiz uns stories falando sobre isso, né? As pessoas que dão tantas desculpas. Por exemplo, movimentar o corpo. Eu falei, eu provo pra você que você pode. Você acorda meia hora antes, uma hora antes, e você faz 100 agachamentos e 50 flexões. Você pode. Quem é que não pode fazer Dentro isso? de 10, 20 minutos, dentro do quarto, não precisa nem se trocar, nem se Pode deslocar, não precisa pagar de fazer, academia. eu tenho 60 anos, eu não tenho tanta mobilidade. Começa a fazer no seu sofá. Senta, levanta, senta, levanta, senta, levanta. Você não pode fazer isso? Entende? Então, assim, as pessoas acabam arrumando, mas eu não consigo ir numa academia. E aí? Você não vai fazer nada? Entende? Pandemia eu fiz muito, sabe o que, gente? Eu pegava mochila escolar dos meus filhos, enchia de quilo de cereal, de arroz, de feijão, de livros, de cadernos, botava nas costas e fazia o agachamento, Estilo era o meu pezinho. Eu vapor. pegava garrafa de água, tanto de detergente, do que fosse, enchia de água e eu usava como pezinho da mão. E eu malhei muito, assim, quem me segue viu muito nos stories, até no vídeo eu acho que eu tenho coisa ainda velha lá E para eu trás, falei isso que vocês vão. quando eu tô num lugar, por exemplo, a gente passou ali por Guarapari, 4 dias. Pô, eu não vou parar numa academia, fazer musculação. Meu marido me viu no quarto fazendo os agachamentos ali, fazendo a minha manutenção. Pronto, pronto, né? Mas as pessoas não fazem isso, entendeu? Elas preferem ficar de mimimi. Porque eu tenho não sei quantos filhos, porque eu tenho não sei o quê. Pô, mas você não tem 20 minutos para você fazer alguma coisa que vai te trazer algum benefício, né? Agachamento e flexão, que são os dois exercícios que mexem com o corpo inteiro. Faça isso. É só largar um pouquinho das coisas emergentes que a gente inventa e passar a focar nas coisas importantes, que são as coisas que daqui a 5, 10 anos vai trazer resultado para você, sabe? A É pessoa às vezes fala simples. assim, a pessoa às vezes, né, vem com aquele papo também. Você não sabe como é que é a minha vida. Igual teve o papo do ovo lá, aquela seguidora que falou, para vocês que são ricos, que podem comer carne todo dia. Eu falei, amiga, eu dou a informação. O que você vai fazer com ela? Infelizmente, não é problema meu, entende? A gente dá a informação. E aí vocês têm que ter inteligência para adequar isso. Como é que eu vou fazer isso? Poxa, eu tenho 3, 4 filhos, beleza. Eu acordo, não sei o que. A minha irmã, ela tem uma rotina puxada.
E o que que ela entendeu? Que se ela não acordasse pelo menos 1, 2 horas mais cedo, ela não conseguia fazer nada. Aí ela acorda, tá todo mundo dormindo, ela faz o que ela tem que fazer, agiliza várias. É isso, entende? Mas, né, as pessoas não são muito assim. A gente faz. É só a gente decidir que a gente faz. A Clotilde está dizendo aqui, ó, desde que comecei a assistir as lives e acompanhar vocês duas de pertinho, me libertei de muitas crenças erradas. Isso é fantástico. Obrigada. Olha, a Sandrinha agradecendo a informação. E tem aqui, ó, oi, Mimi, a Amélia está falando. A doutora Otísola, eu sigo também essa maravilhosa angolana, diz que flacidez é fungos. Gente, a gente fala isso, ó, há muitos anos aqui, eu e Carlinha, que o Peter sempre deixou claro isso. Flacidez é fungos e a gente retira com os nossos shots, com todo o nosso protocolo é para isso, na verdade é para tudo, porque nada é separado. Nem flacidez, nem sobrepeso, nem dores, nem unha encravada, nem furúnculo, nem olho piscando, tudo, gente. Sabe o que é tudo para o seu corpo funcionar com maestria? É isso. Vocês sabem É você. que isso que isso que a Mimi está falando é interessante, porque hoje se fala muito, e eu vou dar esse exemplo, mas que linka bastante com esse exemplo que a Mimi está falando de limpeza do corpo, né? A gente fala bastante dos oxalatos e da limpeza, e fica essa confusão toda, ai, o dumping, ai, porque é perigoso, ai, porque você tem que parar de comer oxalato comendo, ai, não sei o que, beleza, eu fui pesquisar mais isso, né? E o que acontece? O bicarbonato de sódio ajuda os nossos rins a excretarem o oxalato. Então a gente não precisa comer aquela barrinha de chocolate por dia para pro corpo ter um aporte de. Não, assim, quer dizer, você vai estar consumindo oxalato para você poder não. Deixa eu dizer só uma coisinha aqui, que essa história de dump me dá vontade até de, como dizia minha É um mãe, saco! É um saco! porque, menina, quando a pessoa resolve tomar umas birita, um churrasco com cerveja, o dump, vamos botar o dump do álcool, ninguém se importa. Ó, a cabeça parece que vai explodir, acorda sem nem ver nada, bota a bofe pra fora, e aí sente todo aquele blá blá blá, e passa uns diazinhos, recupera, se faz o quê? Bebe tudo de novo. Ninguém se preocupa com esse excesso de sintoma que aparece do nada e repete a vida inteira. Aí Se fosse quando vem, aí quando vem com essa historinha. foi da amiga que comeu todos os docinhos, no outro dia já sai da festa abafando todo mundo no pum, porque essa é a verdade. Começa de lá o leite condensado a agir. E a pessoa sai, a barriga desse tamanho, estufada, soltando gases, aperreada. No outro dia fica com prisão de ventre, ou tem diarreia e acorda inchada. Ninguém tem nenhum probleminha com esse DUP, né? Com esse excesso de sintomas que acontece do nada. E para limpar o corpo, a gente tem mimimi. Olha o nome E, da a- gente aqui. e Nada de aí corpo, veio. ninguém E, a- precisa ter mimimi E aí, enorme. depois de uma live aí que uns nutricionistas carnívoros da carnívora relaxada, na verdade, tá, gente? Porque carnívora, gente, é carnívora, tá? É carne, não é queijo, não é mel, não é leite cru, entendeu? É carnívora relaxada. É o bloco da carnívora relaxada. Eles vão sair no carnaval, num bloco, inclusive, carnívora relaxada, é o bloco da carne. E aí veio um monte de gente. Pai, eu fui, né, pesquisar. E aí, nas minhas pesquisas, cara, o bicarbonato é um excelente limpador de rim, ok? Tanto que uma mãe chegou no nosso desafio e falou: meu filho teve um problema renal crônico horrível e o médico receitou bicarbonato para ele todo dia. Então, assim, aí depois eu fui conversar com o mestre Peter e ele falou: Carla, o bicarbonato ajuda a excretar o oxalato. Uau, pá, né? Tipo, você fala: nossa, que você consome todo dia, você tá protegendo seu rim, você não tá criando uma sobrecarga. Ponto, entende? Então, assim, as pessoas ficam criando tanto mimimi, esses nutricionistas ficam criando tanto mimimi para te prender a eles. Essa é a grande verdade. Para, gente, de ficar, porque a gente já viu N nutricionistas carnívoros, inclusive carnívoros mesmo, que prega carnívora, quando vai se consultar com eles é hormônio, mandioquinha, tapioca. Ai, porque você tá com diarreia agora? Igual, teve gente que tava um mês na carnívora, diarreia, e eu falando, é normal,
diarreia limpeza, você vai fazer isso. Foi se consultar com um médico carnívoro que falou, não, come que essa tapioca, essa crepioca aqui pra você. E ela me mandou a Eu acho receita, massa. ela falou, Carla, inacreditável. Eu falei, bem feito, porque se fosse pra você comer tapioca, você come sozinha. Você não precisa pagar R$ 800 pra alguém mandar você comer tapioca. Pagou caro para ouvir coma tapioca, carnívoro, doutor. Foi o cardio, né? Se não E me hoje tá engano. bem, é. E hoje tá bem. E hoje a pessoa tá bem, entendeu? Assim, ponto, gente. Só com carne. Olha a Nanda dizendo, quando eu não tive, sabe, um momento na vida dela com desafio financeiro, ela não teve nada de academia, ela aprendeu a treinar na natureza. Meu amor, você foi conversar com Deus. Tem academia melhor, gente. Eu sou da roça, mas já tô aqui com as cabeçola aqui, já desejando, pensando, já co-criando, querer morar na praia, viu, Carla? Ah, não, praia de. Eu já Não, tô praia é outra coisa. eu tô já mudando aqui minhas cacholas. Você vai ter amiga para ir para praia e para Não roça. tem como morar longe da praia. Não tem. A gente fala isso sempre. Assim, é outro nível. Mas quem não tem ainda, né? Quem não tem, procura uns parques, né? Quer fazer alguma coisa. Mas, gente, sempre, eu falo sempre, se movimentem. Só para fechar esse assunto, movimento, né? Cara, sem agachamento, 50 flexões. Você pode fazer todo dia. Faça da maneira que você puder. Pare ali um pouquinho e faça. Só. Não tem desculpa. Que desculpa tem? Eu fico falando pra minha mãe e com meu pai aqui, e eu sei o quanto é difícil, porque eles não fazem. E eu falo, não, um saco, meu Deus. Vem morar na praia da Pipa, Mimi. Ai, olha só a Clotilde maravilhosa. Temos uma live maravilhosa com ela, né? Praia e carnívora está me salvando. É isso aí, gente. Praia e carnívora. Coitada de mim sem praia. Ah, eu também, gente. Olha, não. Longe da praia não dá, não dá. Às vezes a gente fica em Guarulhos, São Paulo, né? Região metropolitana ali. Cara, a gente fica ali uma semana, a gente fica louco, louco. A gente fala assim, não, eu preciso ir embora daqui, pelo amor de Deus, não dá. Passa um pouquinho sobre inflamação, né? Fala, olha que pergunta interessante. Fala um pouquinho sobre inflamação no intestino que causa psicose. Olha que pergunta interessante. Sim, inflamação no intestino, parasita, e aí? Desbiose, parasita, né? Parasita causa esquizofrenia, né? O parasita Tigonde do Toxoplasma, ele é o principal causador de esquizofrenia, né, gente? O que que é isso, né? É um parasita que entrou no seu corpo, ficou, tá ali sendo criado, porque você está comendo açúcar, você está comendo frutinhas, você está comendo saladinha, você está comendo celulose, você está alimentando ele. Então, assim, psicose, parasita, intestino permeável, tudo é intestino. Ele sai, né, do intestino permeável, as coisas tóxicas, aí come as coisas ultraprocessadas, industrializados, uma vez por semana, a pizza de todo sábado. E aí você vai, né, tendo essa. E eu já falei aqui, não, mas eu já falei aqui que essa questão dos parasitas, eles são o Bluetooth do demônio, tá? Então, assim, eles estão para mexer com a nossa cabeça, ok? Causa psicose, tá? Então, assim, intestino, parasitose, subnutrição. Vou fazer o quê? Gente, é tipo um efeito dominó. É como um hábito angular. Você tem que começar coisa, para uma coisa vai dando força para outra. Sabe o dominó quando você arruma assim, que você topa em um, ele sai derrubando todos? Comece por se nutrir bem. Esse é o caminho da cura. Limpe sua dieta. A partir Não daí você alimente vai ter parasitas. você vai parar de nutrir parasitas, porque você vai parar de botar tranqueiras para dentro. E aí você começa a cura, você vai sentir que você tem mais energia, você vai dormir mais cedo, você vai dormindo cedo, você vai ter vontade de fazer exercício. Treinando, você vai ter mais vigor, vai ter mais foco, sabe? É uma coisa puxando a outra, você vai tomar sol. E aí você começa a desparasitar tanto pela nutrição limpa, como também você vai e faz os protocolos. É um desafio.
porque é uma caminhada E, eu- contínua, não tem pausa isso. e vale lembrar, De 4 dias, uma aluna minha que já tinha tentado suicídio 14 vezes, Bel, pode seguir aí, Bel Carnívora. Tem live com ela aí no meu feed também. Segue ela, ouve a história dela. Em 4 dias, ela acordou com a alegria de viver. Ela tentou tirar a vida 14 vezes. Era pânico, depressão, tudo isso. Isso é excesso de lixo dentro do corpo, excesso de vermes e parasitas, falta de uma boa nutrição. Você está desnutrida. Falta de gordura para você fazer a conexão. O cérebro precisa de gordura, sabe? Sua parte neurológica. Então, vem para o desafio, vem para a turma 18, gente. Olha, as inscrições vão abrir no dia 16 de dezembro. Mas o desafio começa dia 13, Mimi, de janeiro. Por quê entrar antes? Porque não tem condição de você ter o melhor aproveitamento. Quem está aqui pode falar, isso não é marketing, a gente não tem nada de marketing, não. A gente é sem mimimi, é sem marketing mesmo. Só que você vai entrar no esquenta, você vai começar a entender o porquê das coisas e você já vai começar a entrar clareza, luz, para quando receber aulas profundas no desafio, você não ficar voando, você ficar fazendo perguntas, sabe, que o pessoal lá já vai estar avançado, porque fez o grupo. e você já vai se preparar no esquenta para a ceia de Natal, para fazer boas escolhas. Você já vai ver o esquenta, quando ver a ceia, você vai falar: não, não vou comer essa rabanada aqui. Então, garanta a sua vaga, tanto para você começar o seu aprendizado, sua conscientização em dezembro, que você já pode ir fazendo algumas coisas que lá vai estar orientando, como tomar água com sal, para quando chegar janeiro você estar mais preparado. Porque isso, gente, é como se fosse um telhado que vai ter que ir entrando luz aos poucos, porque é muita coisa diferente do que você faz, é muita informação nova. Entendeu? E precisa desse espaço. Muita gente diz: ah, eu fiz a primeira vez, eu adorei. Na segunda, para mim, foi como se fosse um parto. A pessoa diz: foi na segunda que. Aí que eu fiz com tudo, eu tive um mau resultado. Gente, tem uma aluna que ontem deu depoimento, eu coloquei nos meus stories, ela perdeu 20 Vamos quilos. fazer uma live Por noite, com ela, Mimi. uma live com ela, para ela contar essa história dela. Isso é surreal. E 3 meses. 3 meses. Gente, mas olha só, a minha mãe tem 65 anos, ela perdeu 20 quilos em 3 meses, tá? Com a carnívora. Ela, ela é meio relaxada, mas, mas ontem ela até acordou, Mimi, e falou assim: estou no foco, estou com pensamento de magra. Mas ela tá mesmo, vejo aqui, ela comendo só carne e tal, só que como ela faz salgadinho, ela vende, e assim, né, tipo, enfim, mas assim, ela tá muito, muito melhor do que se tivesse na Carbolândia. Ah, eu vou. Aí ela falou assim pra mim: ah, eu vou aí aguentar enquanto der, porque depois a Lulu vai chegar, as crianças. Eu falei: mãe, faça o que você puder. Hoje você consegue. Se amanhã não foi, beleza. Depois de amanhã você consegue. Pronto, sabe? Então eu fico todo mexendo a cabeça, porque senão fica, né? Ah, eu vou continuar na Carbolândia. Carnívoro é leveza, carnívoro é sabedoria. Quando você pega a senha, você não fica com mimimi, você não quer se transformar, não quer pintar as paredes, não quer ir morar na selva, você não sabe, não é essa loucura. Já não é simples você limpar a dieta no mundo atual, moderno de Carbolândia. Então é uma coisa que você precisa fazer com muito amor, paciência e leveza. Sabe aquele equilíbrio para as coisas? Porque você passou uma vida inteira aí bagunçando tudo. Então, o que importa pra gente é que quando você tiver fome, você coma carne. Então, vamos dar um passinho de cada vez, sabe? Com tranquilidade. Porque é assim que a gente perdura as coisas na vida da gente. Não é aquela euforia. A euforia é momentânea. A consciência, a tranquilidade, a paz, sabe aquela alegria do caminho, de você acordar, fazer sua oração, ter gratidão, tomar seu shot, de aterrar, de vai lá tomar 20 minutinhos de sol, com alegria no que está fazendo. Isso é leve, não é sobre uma punição, não é sobre uma coisa imposta. É algo que você constrói de acordo com sua rotina, com a tua vida. Olha o que a Elisângela está falando aqui. Fiquei surpresa quando o médico retirou todos os grãos do meu filho. Ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Olha só. Não tem mais esquizofrenia. Isso foi um milagre. Ela está chocada e a vontade dela é de gritar para o mundo.
Só que se a gente diz isso a alguém da Carbolândia, ela diz o quê? Você tá doido? Eu vou tirar minha farinha, meu arroz, meu feijão? Grão, gente, não é mais esse grãozinho de Deus, não. Tudo transgênico, tudo cheio de veneno para durar nas prateleiras. Olha uma mãe aqui dizendo sobre a cura de um filho de esquizofrenia, porque tirou grãos. Imagine. Esse Esses dias menino eu faz uma coloquei um post, carinha. né? Falei assim, tantas pessoas com dor crônica sem saber que isso pode estar sendo causado pelos vegetais que come, pelas sementes que come e ficam ali porque não sabem mesmo, porque tem orientação de que aquilo ali faz bem. Cara, que coisa louca. A Clotilde, gente, sofria com dor de cabeça. Olha o que ela falou, meninas. Outro dia, com muita dor de cabeça, vomitei e saiu parasitas. Até mandei foto pra Miriam. Amiga, manda pra mim. Não, não manda não. Depois a Mimi me mostra. Eu sentia que algo como se fosse andando no meu couro cabeludo. E aí vem, e aí vem a dor de cabeça. Cara, vocês não têm noção da onde que esses bichos andam. Onde que eles estão? Olha, essa rins, pancas. Gente, são muitas moradas. E aí a gente, né? Ai, tem um diabetes. Tem verme aí no seu, entendeu? No seu Não pode pâncreas. falar, Ai, Mimi. Os médicos lá já estão sendo processados lá. Não pode. Não. A gente não é nem médica, por favor. desafio que a gente pode falar tudo. No desafio a gente fala tudo. Por isso que eu gosto da minha casa chamada Olha Desafio. só, Porque lá eu olha falo isso. o que tem, Desde, o que quer. desde que tive esse vômito, não senti mais essa coisa andando no couro cabeludo. Gente, Clotilde, pode mandar. Gente, eu adoro, viu? Teve parasita, botou pra fora, manda pra mim que eu amo, eu vibro, eu fico tão alegre, porque pra mim significa que você colocou pra fora a inflamação, doenças futuras. Carlinha já não gosta não, Carlinha nem come, fica nem dorme. não falando. Não, não, mas eu ia falar, lembrei agora desse processo que é um processo. Por isso que eu vejo, esses dias eu vi a nutricionista lá, a caveirinha, que ela tá ficando uma caveirinha, né? E aquela lá, Dani, não sei o quê. E aí ela fica com aquela parada dela de desinflamação, né? Vamos desinflamar comendo feijão preto, comendo arroz preto, vamos desinflamar comendo não sei o quê e tal, beleza, né? Aí eu fiz, só que ela usa hormônio, né? Então, assim, ela esquece de falar isso, né? Ela tá ficando magra, assim, antes ela era bonitinha e tal, né? E ela tá uma caveirinha mesmo. Aí esses dias aí eu vi um Reels dela passando, que eu não sigo, mas aí no Explorar eu vi. Olha, você tem que desparasitar. Uma, duas vezes por ano. Está chegando no final de ano, você já desparasitou? Gente, e o que eu quero dizer é o seguinte, que é uma parada contínua, ok? Você não pode desparasitar uma vez, fazer um ciclo de albendazol, por exemplo, que é o mais comum, tá? O médico receita o albendazol, você faz 5 dias, 2 vezes por ano, beleza. Depois, você continua alimentando os parasitas. E aí? E aí? Com o arroz negro, com aquela chia lá que ela fala que é bom, com a quinoa, com a não sei o que e tal. Mas você vê que ela pega esse nicho, né? Porque agora tá tão, né? Igual aquela médica, né? A Karine, nutróloga. A gente fala uma coisa, daqui a pouco ela tá lá com post falando. Eu falo, gente, será que ela tá copiando a gente, né? Sei lá, né? E aí as pessoas ficam aproveitando. E o que eu quero falar é que a gente vê continuamente pessoas nesse processo carnívoro, né? Que ficou uma vida sujando, ficou uma vida sujando. E esse processo carnívoro não é rápido. Esses dias eu recebi de uma amiga, Andréia, que ela tá há 10 meses carnívora, começou a soltar parasita agora, Mimi. E ela tá extasiada. Ela falou, gente, estou limpando. Porque continuou. Às vezes a pessoa fica lá no nosso grupo, né, Mimi? Às vezes tem umas coisas assim, soltei parasita, não sei o quê. A outra pessoa chega e fala, nossa, gente, não aconteceu nada comigo, será que não tá dando certo? Eu não tive sintoma nenhum. Eu falei, aguarda que você... E a A pessoa Clotilde fica disse que é uma limpeza natural, né, Miriam? É ciclo, minha amiga maravilhosa. E é uma eterna limpeza, gente, porque a gente não só suja com o que come, com produtos de limpeza, com maquiagem, sabe? Com o ambiente, com algo que leva a boca, as mãos, unhas, tem uma infinidade. sim, Então, a gente tem que estar cuidando disso. Olha, outra coisa, o que eu recebi de foto, dá para fazer um book de gente que está com conjuntivite, gente do céu, mesmo, cada né? coisa. Esses dias
um monte de gente aposta do olho vermelho, fechado, remelando. Lua, gente, lua nova. O que é que vocês estão esperando? Tá lá nos meus destaques, em Carlinha. Vai lá, olha como é que usa, faz o Lua protocolo. E se cheia, lua livra. nova. Dá-lhe IVM, dá-lhe acabar com esses. A Elise está perguntando, essa nutricionista é do Sul, Carlinha? Ai, gente, Elisa, eu não vou ficar gosta, falando né, dos nomes Elisa? aqui, Elisa não mas eu pode fico. Carla Mas, lápis. Não provoca. mas aí tem um médico também, e é por isso que eu falo que a gente tem que saber filtrar. Esses dias aí numa live, nossas últimas lives, eu falei que ia postar uma história, e hoje eu tava revendo essa história, gravando os áudios, gravação de tela, porque é uma história muito interessante de desparasitação mesmo. E essa pessoa ficou um tempão com aquele macarrão konjac no intestino. E um tempão ali, né? Com aquele negócio ali que ficou preso ali, né? Ficou ali. E aí ela mandou até para a Alemanha, mandou para não sei aonde para saber o que que era. Aí uma médica da Polônia chegou para ela e falou: "Isso aqui é macarrão, isso aqui é negócio vegetal". Aí ela falou: "Putz, eu comi aquele macarrão com jaque, né?". E aí eu vi um médico agora, que é um médico legal, que assim, no top dos médicos, assim, a gente vai categorizando, né? A gente fez live até com alguns médicos, mas enfim, né? A gente faz no âmbito carnívoro, né? Para eles falarem, olha, a carne faz bem, é isso que a gente quer saber, entendeu? A carne tem tudo que a gente precisa, ok? E aí esse médico aí, doutor, né, que é um médico que tá bem famoso aí, carnívoro, né, que ele fala até que é autista e tal, e que é carnívoro, mas que precisa de um pouco de hormônio, mas que precisa de não sei o que. Esses dias ele deu. E eu fui procurar hoje, porque eu ia colocar um react nos meus stories, e a publicação não tava mais lá não, tá? Porque eu comentei e eu acho que ele tirou a publicação. Que ele ensinava a fazer um macarrão cetogênico com esse conjaque aí. Aí eu comentei assim, gente, pelo amor de Deus, não come isso. Entendeu? E aí a gente tem que saber filtrar muito, porque da mesma forma que o cara fala assim, olha, a carne tem tudo que a gente precisa. Você pode comer só carne, o cara é carnívoro, mas ele fala, olha, você precisa de uma progesterona aqui. Você precisa de não sei o que aqui. Com o que ele vai ganhar dinheiro? A consulta dele é dos pau e meio, um pau e meio, sei lá. Todo mundo correndo atrás dele, porque ele é bonitão, aí fica falando bonito nos stories, não sei o quê, mas tem que saber filtrar tudo, gente. Tudo, senão a gente cai em umas ciladas ele tirou essa receita do macarrão cetogênico, a bolonhesa com esse conjaque. Está impedindo as pessoas de quererem ser o que elas quiserem ser. Carla, você é um perigo na humanidade. Está bloqueando o post do povo, Aí, Carla. Carla, se comporta. Elisa, você não mexa com a Carla, viu? Não mexa, não queira saber que nutricionista é essa. Eu fico segurando ela. Carla, não. não, mas hoje, mas eu filtro muito hoje e eu às vezes exponho, não expondo o nome, porque assim, a pessoa sabe quem que é, mas porque eu segui muito também. Eu segui o doutor Laí, a minha, assim, durante anos, e eu comia sopa toda janta e comia maçã cozida todo dia. E comia uma colher de azeite, comia café com manteiga ghee e comia shot de cúrcuma todo dia. E não adiantava, e não adiantou. E aí você fala, cara, que loucura. E é por isso que eu falo hoje. Falo umas coisas interessantes. Tem que saber filtrar, porque senão você fica realmente perdido. Ah, ontem me mandou uma mensagem uma moça. Carla, fulana dá fruta para os filhos dela. Uma fulana, uma pessoa, né? Fulana, não vou falar o nome aqui, mas carnívora que tá aí na nossa turminha. E aí ela falou assim: fulana dá fruta pro filho dela. Aí eu só respondi assim: e três pontinhos. E daí? E daí? Que eu tenho a ver Cada com isso? um cuida da sua, né, sua prole como desejar, como achar que é mais viável. Falando isso pra Gente, mim, você tá me você, confrontando, falando que tá certo isso e tal. Eu só falei, não teve resposta. Eu falei, e continua. Por acaso eu dou orientação para alguém para dar fruta para uma criança? Não, só se for limão. e cada um, gente, qual o que é mais importante? Estudar, ganhar conhecimento, saber das coisas para você escolher a vida que quer levar. Para você escolher qual o período que você vai ingerir as coisas, né? Você não é proibida de nada, ao mesmo tempo você não tem que pautar como você nutre o seu filho a partir de ninguém. Se você Ou entende imitar ninguém. Você tem que...
açúcar. E a fruta é fibra, que açúcar adoece, dá pico de glicemia, armazena gordura no corpo, que você, né, pode ficar diabético com fruta. Tem uma tia que ficou diabética com fruta, porque não sabia chupar uma laranja após o almoço, ela chupava seis. Não Gente, sabia comer uma, ela comia três ao teve uma mesmo tempo. É outro aluna, teve uma aluna que ela simplesmente não comia carboidrato, não bebia e ela estava com esteatose hepática. O médico falou o quê para ela? Eu tenho isso documentado. O que que ela comia todo dia? O que que ela bebia todo dia? Suco de uva integral e suco de maçã integral, todos os dias. Ela ficou com esteatose hepática por isso. Agora, Mimi, eu quero que você responda essa pergunta aqui. Como faz para parar de comer doce? Eu faço alimentação carnívora, mas não consigo me livrar dos doces. Caramba, isso aí tem vários pontos. Você precisa vir juntar-se a nós para que você entenda. Isso não é uma mágica que vai acontecer. Eu não consigo falar aqui, porque eu teria que falar horas de aula que você tem um desafio para isso. Mas eu vou pincelar aqui pelo menos alguns pontos, né? Como ex-obesa, como viciada mesmo. Primeira coisa, você precisa decidir e entender que isso é um vício. Poxa, eu sou drogada, estou viciada em açúcar, vou pagar o preço de dizer que a partir de agora aqui, estou olhando para cá e digo, não vou comer mais essa droga, eu vou ter raiva. Os primeiros dias eu chorei, nos primeiros dias eu tive depressão, até minha filha disse, manhã, eu tô com uma tristeza, porque a gente começou juntas. Ó, minha filha pequena, viu, na época, 2 anos atrás, ela tinha 12 anos. Eu disse, manhã tá me dando uma tristeza, como se a vida não tivesse sentido. Eu digo, eu tô sentindo a mesma coisa. E eu não lembro, não esqueço disso, que eu documento, viu? Quando eu tenho assim um propósito na minha vida, eu pego um caderno, compro, eu escrevo. Dia um me senti assim. Dia 2 tive enxaqueca. Dia 3 eu queria sair correndo com raiva. Dia 4 eu briguei com o marido, com o filho, qualquer coisa, eu tava uma pilha. Para eu entender, por isso que a gente mentora pessoas, porque a gente vive, eu falo com propriedade, não é fácil. Mas uma vez que eu decidi, eu entendo que eu vou passar. Olha, gente, esqueça mais nunca, viu? Que hoje eu tô brava, porque eu tive uma notícia ruim. E mexeu com a saúde de minha família. Não pense que você vai tropeçar nunca numa montanha. Você já viu alguém tropeçar numa montanha? Não, porque a gente não consegue tropeçar numa montanha, a gente tropeça com pequenas coisas. É um pedacinho de chocolate, é um negocinho, é só hoje um pouquinho. Ai, que besteira, que radical, Carla. Não vai tomar um negócio hoje, não vai comer esse salgadinho hoje. É esses tropecinhos pequenos que levam a gente para o fundo do poço. Então eu decido, eu procuro pessoas que venceram isso, que ela sabe que vai me dizer. Não é uma nutri que pesa 40 quilos, não, que com ensinamento industrial, não, que vai tirar sua compulsão por doce, não. É um ex-obeso que passou por tudo, que aprendeu, que ficou e sofreu tudo que você vai passar, para quando você passar, ele saber conversar com você. Associado a isso, eu vou parar de comer doce quando eu, primeiro, estiver muito bem nutrida. Isso já é um bom caminho Tá andado. E faltando eu vou dar gordura aí, amiga. Tá faltando o quê? E eu Gordura. vou dar energia, porque você passou uma vida vivendo de energia barata, de gasosa, de querosene. Você viveu sua vida com querosene, que é açúcar, é barato, pobre. E aí a gente começa a dar gordura animal, que é, sabe, aquela gasolina aditivada. E quando eu tô com energia top e eu faço meu corpo se adaptar a isso em uma média de 7 a 15 dias, acabou. Sabe quando é que você vai ter vontade? Que alguns carnívoros dizem, mas eu estou na carnívora e tenho vontade. Quando entra a lua cheia, quando entra a lua nova, eu tenho, Carla tem, não é que tenha compulsão. Me lembra, vai Mimi, come, porque a mente é tagarela. Ela não é boba, não. E lá no seu intestino, que ele comunica para o seu cérebro através do nervo vago, que está dos pés à cabeça, que a gente aprende tudo sobre isso no desafio. Você vai ver que ele vai mandar mensagens. Vai, Carlinha. Pega, Carlinha. Como uma barrinha de chocolate, 80%, amiga. Não vai fazer nada. É bom, é saudável. Só que Carlinha já estudou tanto, ela sabe que ali é uma bomba de oxalato, que tem químicos,
que não vale a pena e que se ela ativar essa coisinha, essa glândulazinha doce, ela vai querer mais e mais e mais, porque essas coisas são produtos preparados para isso na vida da gente, para viciar e pedir mais daquilo. E ela não vai parar no chocolatezinho, porque o marido vai resolver fazer uma pizzazinha, vai, porque hoje é sexta, e aí no domingo, já que a gente não comeu, vamos tomar esse sorvete do calor. E aí, que você passa 3 meses, ganha 10 quilos, e só quando você está num sofrimento maior que você resolve pensar em fazer novamente alguma coisa. Então, compulsão é uma doença, eu tenho, é igual a quem é alcoólatra, é igual a quem é fumante, é igual a quem é maníaco. Se você topa no negócio, você ativa e você quer mais daquilo, você não sai disso. Então, sabendo de tudo isso, você vai entrar no desafio, vai aprender a mudar sua mentalidade, criar uma nova identidade. Você vai entender por que você formou essas crenças, como eu faço para solucionar isso. Vai fazer o programa de frases, vai organizar sua vida, porque o doce não pode ser a sua felicidade. Você não está sabendo o seu valor, sua autoestima está lá embaixo, e aí o prazerzinho momentâneo preenche uma carência que não será preenchida com Dopamina, doce. né? Atrás da dopamina, do prazer Vai ser imediato. preenchida com você criando autonomia emocional, vai ser preenchida com você sabendo o seu valor, que você é valorosa, feita por Deus, imagem e semelhança dele. Você esqueceu o seu valor com as porradinhas que a vida vai dando na gente, a gente vai se afundando, esquecendo quem a gente é E na essa essência. Então, mensagem que você está dando, e essa mensagem que você está dando aí, vai para Simone 1208 também, que está falando, meninas, eu tentei começar carnívora, mas não consegui. A mensagem que a Mimi está falando aqui é para você também. Então venha porque pro só desafio. eu já tentei 1 milhão de coisas sozinha. Eu começava segunda de tarde eu já não estava mais. No máximo um dia, aquela motivação, agora vai. Aí me despedia o final de semana todinho, sexta, sábado, domingo, comendo horrores para começar na segunda. Ai, só durava mal 24 horas quando durava. Ai, só um tiquinho. Na outra segunda eu começo, né? Já que vai ter um feriado no meio da semana, porque você está fazendo sozinha, sem apoio, sem conhecimento. Você tem que entender sobre você, sobre como o seu corpo funciona. Seu corpo não é o que você pensa, existe uma química, gente. É ciência, é frequência. É uma palavra errada no dia, você já muda a sua frequência, o docinho já cai ali, ó, encaixa perfeitamente. Então não é assim como a gente pensa. Carmen, Não é com a receita que você vai mudar. Não é fazendo a feirinha da Nutri Carla mandou, bota, prega na geladeira e eu vou seguir. Você vai seguir até quantas horas depois? Porque isso é um saco. Deus não te fez para seguir nada. Deus te fez livre. Deu fome é para sentar e comer até o talo, como diz a história, até saciar. E aí você fica saciada, você não consegue comer nada mais. Deu fome novamente, você vai comer até saciar, não é para contar a caloria, não tem nada de pesar bifinho. Se você segue alguém carnívoro que ensina isso, pode deletar, já pare de seguir, que é sabotagem. É a pessoa que não está preparada, faz um desafio e já quer sair como mentora, ensinando tudo errado. Eu estou vendo isso aí 24 horas por dia, eu não estou aguentando mais. Pronto, falei a verdade. Eu sei mimimi. Eu não aguento mais isso. Ensina a botar whey num produto. Quem disse que é para comer whey, gente? O whey é metal, é lixo. Tem um post lá no nosso feed colocado hoje. Um carnívoro tomando whey, tomando pozinho, todo pozinho é lixo, vai te adoecer. a Caia Carmen, fora. Mimi, eu falei aqui em algum momento aqui da maçã cozida, né? E a Carmen tá aqui falando, maçã cozida não é bom? Carmen, carne e gordura é bom. O resto é dispensável, ok? Tá? Então, assim, Todo o resto, não todo o resto. precisa. Para que você precisa de maçã cozida? Por que que ele indica maçã cozida? Para o intestino funcionar. Eu cansei de comer maçã cozida, comprava a melhor canela, a canela verdadeira para colocar na maçã cozida, cozinhava a maçã 7 minutos todos os dias. Meu marido não me deixa mentir e não funcionava. Então, assim, o que que é bom? Carne e gordura. A gente tem que entender isso. O resto é o resto. Entendeu? O resto fermenta, e o que fermentar no seu corpo, porque nosso corpo é uma fábrica de produtos químicos, de substâncias químicas.
que é isso que adoece, que é isso que envelhece, que é isso que inflama. A única coisa que não inflama no nosso corpo é carne e gordura. Qualquer outra coisa. Ah, Mimi, mas você tem um monte de fruta no seu quintal? Tenho. Você come, Mimi, uma vez perdida na selva ou outra. Uma mão, se eu mostrar quando acabar aqui a live, tem mais de 30 no pé e um monte no chão. Cai de maduro, os passarinhos se fartam. Aqui é lotado de passarinho, beija-flor, todas as espécies. Porque a gente não come, eles comem. Coco tá seco, ficando seco, caindo inteiro seco. Eu pego e faço replanto só porque eu acho bonito. Porque se eu bebesse, tá, olha, se eu mostrar o tanto de coco que tem aqui verde nos pés, não bebo, gente. Imagina se Não bebo porque for é fazer uma açúcar. coisa, imagina se você for fazer uma coisa, Mimi, todos os dias, né? Porque assim, por exemplo, o contexto do coco. Tem gente que fala assim, ah, eu tenho coco aqui, e esses dias surgiu essa conversa no grupo do Peter, e só para contextualizar um pouquinho as coisas que a gente faz todos os dias, mas que não é para ser todo dia. A Vânia tá aqui, menina, sou do sul. Quem é essa mulher? Tô curiosa, olha. Então, deixa Carla, eu falar aqui o negócio do coco. Por exemplo, o coco, água de coco. Alguém está perdido na selva, desidratado, não tem água. Cara, toma água de coco. As tribos acham, de repente, na região que moravam, água de coco. Agora você toma água de coco todo dia. Ai, mas não faz bem. Não, é um pico de glicemia. É carboidrato. E aí você faz uma coisa todos os dias. E aí você tem que comer aquelas 5 porções de frutas todos os dias que a OMS recomenda, que é um suicídio. Desculpa, gente, mas é um suicídio. Por quê? Porque você vai comer essas 5 porções de fruta, certeza que você come arroz, feijão, bolo, você vai comer o lanchinho da tarde, você vai comer a torradinha, você vai comer o biscoito, você não vai ter critério para você comer. Você vai comer o açaí com bastante guaraná, aquela glicose, né? Você vai comer não sei o quê, e é isso. Entende? Este é o problema. As frutas, elas não eram como eram antes, ok? Então, uma coisa para se entender também. Então, assim, quando a pessoa pergunta maçã cozida não é bom, aí eu pergunto para a pessoa, para que é maçã cozida? Maçã é uma fruta que dá um dos maiores picos de glicemia. Isso é provado, tem médico que já provou o mesmo pico de glicemia que dá um sushi, para você ter uma ideia. A maçã, entendeu? que é Então, assim, aí a pessoa vai e come uma maçã na ceia, que é lá pelas 9 e tanto da noite, antes de dormir, ela come uma maçã. Um pico de glicose que não vai deixar ela produzir o GH na noite. E aí? Este é o problema. Aí Entende, gente? passa para trabalhar e passa uma noite de sono péssima. Ou só vai armazenar gordura. Agora, gente, entenda que uma pessoa saudável, tudo vai depender do contexto, que nada impede de um dia eu acordar e resolvo abrir um coco, porque meu corpo deu vontade, eu vou abrir um coco, vou tomar um coco, eu não morro por isso não, gente. Entende? Mas quem é você na fila? Quem é você? Não se Ah, eu tenho compare. fora de fruta. Ah, eu tenho endometriose. Ah, eu tenho cândida recorrente. Isso é parasita. Ah, eu tenho diabetes. Não pode comer fruta. Sabe? Eu digo direto aqui aos meus filhos. Porque entre comer uma manga e comer um pedaço de goiabada, para mim não tem nenhuma diferença. Um dia desse eu vi um vídeo incrível. Podem ir lá no feed do Doutor Souto, que ele é low carb, é como Carla diz, a gente filtra as coisas. E ele achando chocado, assim, bizarro, que uma pessoa lá, bambam low carb, resolveu fazer um bolinho, um doce, mas olha, eu adocei com tâmaras. Aí ele deu um exemplo assim, claro, gente, não faz diferença. Ele disse, se você come uma goiabada, ou você adoça com mel, porque carnívoro come mel, ou ele deixou bem claro, ou com tâmaras, ou com passas. Dentro da fruta tem 2 itens, fibra e açúcar, e frutose. Então, o tanto de açúcar, ele disse, não faz diferença se você adoça com tâmaras ou se você pega essa mesma quantidade do açúcar da tâmara em açúcar branco e faz seu bolo. É por isso que eu digo que quando eu tenho vontade de abrir uma exceção, como eu viajo, posso ir para outro lugar de algo, provar algo da região que eu nunca comi, e eu sou local, vorista, como diz o Peter, e eu viajei mês passado para o Recife e eu comi lá, eu provei, sabe, de uma cartola de lá, por exemplo. O que é que acontece com isso? Acabou. Se eu comesse uma tâmara, como o povo diz, ou eu vou comer uma maçã, ou eu vou comer uma. É açúcar.
O açúcar está dentro das coisas. Então, para eles, se você faz aquilo com açúcar branco, ou mascavo, ou preto, ou verde, ou bota fruta, passas, é açúcar. O corpo entende, vai subir a glicemia, vai fazer o processo igual, como Carlinha, a gente fala muito isso no desafio. Aí o adoçante, aí a estévia, é a mesma coisa. Quando entra o corpo, pim, entrou açúcar. Gente, é uma coisa assim que ficam se enganando, né? Com essas receitinhas, com essas coisas diet Fica, que estão tão em alta, né? As pessoas nem sequer leem o rótulo para saber o que tem ali. Falou que é light, diet, ah, é bom. Daqui que eu vou pegar. Quero mandar um beijo aqui pro Domi, é, chegando. senhora, Maravilhosa, Thelminha, maravilhosa. Elisa, né? Elisa Morrissey, que participou tanto dos nossos desafios, falou: já estou com saudade. Elisa, força aí, hein? Força aí, não vamos esmorecer, não. Sábado passado fiquei em uma mesa de restaurante com 6 pessoas bebendo e depois comendo sobremesa maravilhosa, vários tipos diferentes, e todos vinham com uma colher de sobremesa para eu provar. Mas você contou essa história pra gente no desafio, né, amiga? Não, parabéns, eu já passei, gente, Natal sem comer nada da ceia, só a carne. Porque eu disse, eu quero testar, quebrar esses paradigmas, sabe? Não tem que comer porque tá vendo, você tem que traçar o seu plano, o que é que faz sentido para você, o que é que você quer naquele momento. Se você for alguém saudável, como eu, como Carla. Às vezes a Elisa, pessoa nem tem saúde, né, Carla? E quer abrir uma exceção que não tem nem saúde. Tá Elisa, lá com câncer. Elisa, a doutora Haranaka, que eu segui muito, quase entrei nos hormônios por causa dela, ela é uma cirurgiã plástica, fez a pós doutor Laíre, ela é hormônio total, suplemento total, ela é total essas coisas. E ela tem ainda um agravante, porque ela dá instruções totalmente erradas, nutricionais, né? Porque ela fala assim: ah, você tem o almoço ideal, você tem. Quantas pessoas não fazem isso porque eu já fiz isso, né? Você tem que encher o prato de folha de mato, colocar uma concha de feijão, comer 5 bananas, aí depois você come arroz e feijão e depois você come um pedacinho de carne. Ela acredita na dieta do tipo sanguíneo, entendeu? Ela acredita que os alimentos crus são os melhores. Então é por isso que eu falo, a pessoa fala muitas coisas interessantes em questões hormonais, por exemplo, que eu aproveito muito, porque é ciência pura, né? Hormônio e tal, e ela sabe disso. Né? Então, ela própria fala, hormônio é gordura animal, ela própria fala, mas aí entra um paradoxo aí, porque depois ela tá falando, não, precisa de suplemento, precisa de hormônio, precisa repor hormônio, e aqui eu reponho hormônio, mas ela é uma cirurgiã plástica, e ela tá cada vez mais inchadinha mesmo, as pessoas vão ficando estranhas, entendeu? Por quê? Porque vai fazendo aquilo que elas acreditam e o negócio não dá certo, entendeu? Então, eu já segui muito, maratonei muito a Kátia, maratonei muito lá e isso, assim, fiz praticamente a pós-graduação dele, fazia tudo o que ele mandava, então eu sou uma pessoa que eu sei o que eu tô falando, entendeu? Porque eu testei, eu assisti a ele, então hoje é por isso que eu falo, o mais importante é saber filtrar, a gente pegar o que é bom e saber identificar o que é ruim, porque a hora que uma médica dessa estirpe, fala assim, ah, é a dieta do tipo sanguíneo, tipo A não pode comer carne, tipo O pode. Eu sou tipo O, ela fala isso. E eu como carne porque eu preciso, mas o tipo A não precisa. Cara, o que você vai pensar de uma pessoa dessa? Você vai falar assim, meu Deus, que loucura. Dá para levar a sério? Aí a consulta é R$ 2.000 para você se consultar uma vez e depois outra vez ela te mandar um monte de exame que dá mais R$ 2.000, porque eu fiz esse orçamento, tá? Então eu sei o que eu tô falando, ok? Então, assim, fazia tudo, comprava todos os suplementos que mandavam possíveis, tá? Mas não adianta. Aí vem a carne e resolve todos os problemas. Aí você fala, uau, que coisa louca, né? E eu perdendo meu tempo. Nesse desafio que minha filha teve, né, no mês de agosto, a médica veio, uma médica, né, integrativa, veio com essa conversa, foi fazer um check-up para depois entender o que é que tinha acontecido. E ela disse isso: olha, eu entendo, sua mãe é carnívora, fala sobre carnívora, mas eu vi aqui pelo seu exame que você é tipo A. Então eu não vou dizer que você saia da carnívora, disse a minha filha, né? Mas eu vou te pedir que você inclua pelo menos 3 vegetais na sua alimentação. Junto com a carne, você vai comer ou abobrinha, ou abóbora, aquela abóbora vermelhinha, né? Comboia, sei lá como é no kombucha, sei lá. Ou aquela abóbora, ou você vai colocar, sabe, no chuchu, uma coisinha. Aí eu disse, filha, livre escolha.
pode ficar à vontade. Eu já sei, você também já sabe tudo que eu ensino, a gente já vive isso. Experimente. Aí ela, amanhã compra só um pedacinho de abóbora por desencargo, porque aí já vem toda a família, né, em cima. Eu, tudo bem. É a primeira vez que ela botou um pedacinho da abóbora junto com a carne. A menina sequinha, maravilhosa, perfeita, salve, salve. A barriga estufou. Ela, amanhã joga isso fora, nunca mais eu quero comer isso. Não faz sentido, porque ela disse a ela que ela era tipo A, tinha que ter um legume junto, que era o tipo sanguíneo. Ela se sentiu super mal quando ela incluiu a abóbora junto com a carne. E voltou para a estratégia dela carnívora e se sente super bem maravilhada. Isso aí já caiu por terra, não faz sentido nenhum. Nenhum. Ih, não, mas, gente, isso aí é uma besteira e a gente vai, porque eu sempre fui uma pesquisadora, né? Principalmente né, quando começou a surgir vídeos médicos e tal, doutor Dayan, doutora Kátia, cara, Laí e tal, todos, porque eu procurava a minha melhora, né? Eu conseguia me manter magra, mas eu não conseguia curar o meu intestino. Você fala assim, meu Deus, que coisa louca, né? E aí você conhece um cara como o Peter, aí você descobre água oxigenada, bicarbonato de sódio, carnívora, estrita, com esse objetivo de cura. Se você quiser continuar, pode continuar do mesmo jeito. Hoje eu vi, inclusive, um vídeo de um médico que eu gosto, mas ele veio, abacatezinho, não sei o que é um médico espanhol, que é o doutor. Esqueci o nome dele. E aí ele fala mal de várias frutas e tal, não sei o que, e ele tava falando, né? Ele tava com um pedaço de carne. E aí eu comecei a olhar o vídeo, eu falei, eu vou compartilhar esse vídeo, né? Porque ele falou assim, não, a carne ela tem tudo. Ela tem tudo, tem o complexo K, tem todas as vitaminas do complexo B, ele tava com um pedaço de filé na mão, né? Assim, vou lembrar o nome dele. E aí no final ele fala assim, a única vitamina que a carne vermelha não tem, a carne vermelha que ele estava mencionando era a carne bovina, tá? Porque a carne de porco também é considerada uma carne vermelha, tá? Apesar de muitos não saberem. Então fica só focando naquela carne vermelha né? E aí, no final, ele falou: a única coisa que ela não tem é a vitamina C. Então, assim, quando você terminar de comer sua carne, você coma algum vegetal depois. E ele mencionou até brócolis. Aí eu tive que comentar, eu falei assim, doutor, você tá de brincadeira comigo, né? Porque assim, primeiro que um carnívoro ele não tem que se preocupar com vitamina C, porque a vitamina C ela compete diretamente com a glicose. Tá? Então a gente precisa de muito menos vitamina C. E a carne vermelha tem vitamina C, sim, tá? Se ela for mal passada, ela tem. Então, informação errada dele, ok? Vísceras têm vitamina C. O fígado bovino é cheio de vitamina C, ok? Um limão. Você pega um limão espremido por dia, acabou. Pô, por que ele vai, no final da fala dele, falar como um brócolis? Aí eu falei, não, depois desse brócolis eu não vou mais compartilhar, porque assim, a gente começa a saber filtrar mesmo, entendeu? Apesar de ser um médico e tal, né, a coisa toda, fala uma merda no final que ferrou com tudo que ele falou, entendeu? Mas ele falou, a carne ela tem tudo que a gente precisa.